Quero convidar você para nós lermos juntos a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 3. Livro do profeta Zacarias. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Por favor, abra sua Bíblia aí. Amém? Zacarias, capítulo 3, versículo 1 ao 10. O tema da nossa mensagem hoje é desenvolvendo o nosso senso de indignidade. Desenvolvendo o nosso senso de indignidade. Está escrito assim na palavra do Senhor, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3. Deus se mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios. Te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui mais uma vez, meu irmão. Eu quero agradecer e pedir a você que você dê ouvido à palavra de Deus. Preste atenção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas essa noite. Eu dizia a você que o que o Senhor sentou no meu coração para compartilhar com você é a necessidade que nós temos de desenvolver o nosso senso de indignidade. Nenhum de nós é digno, nenhum de nós é merecedor de estar neste lugar. Nenhum de nós está aqui por capacidade própria, nenhum de nós está aqui por justiça própria. E muitas vezes a gente se permite achar que nós somos importantes ou que nós somos melhores do que quem quer que seja. E esse sentimento é ruim. Quando nos achamos bons, quando nos achamos sãos, o Senhor então não nos importa, o Senhor então não tem valor para nós. Porque Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, Ele veio para os enfermos. Então, é importante que nós atentamos e atendamos a isso no nome de Jesus. O povo de Deus, desde a saída do Egito, passou-se mais de 1.400 anos, um tempo onde Deus levantou muitos profetas e falou àquele povo de diversas maneiras. Houve um tempo que o povo de Deus se afastou do Senhor, entrou na terra de Canaã, não expulsou agentes que moravam lá, e acabou sendo influenciado por essas pessoas e passou rapidamente a adorar os deuses daqueles povos. O Senhor então levantou profetas para instruir esse povo, para repreender esse povo e para dizer a ele, ao povo de Deus, ao povo de Israel, que se eles não se arrependessem, eles iriam acabar sendo levados para uma terra distante novamente e seriam de novo exilados naquela terra. Bom, infelizmente, todo o ministério dos profetas, e Deus levantou 20 profetas em Judá e 20 profetas em Israel, que profetizou constantemente a esse povo, mas que não foi suficiente. Infelizmente, eles não deram ouvidos
e acabaram indo parar no exílio babilônico. A Bíblia diz que lá permaneceram durante 70 anos cativos na Babilônia. E foi um tempo de muita dificuldade, de muito sofrimento, de muita dor. E durante esse tempo de sofrimento e de dor, que o povo estava se sentindo isolado, abandonado, desprezado por Deus, foi exatamente nesse contexto que Deus curou definitivamente o seu povo acerca da idolatria. Veja, Deus usa um período de 70 anos, menos que 70 até, para fazer algo que não foi feito durante 1.400 anos, desde que saíram do Egito, que não foi feito durante pelo menos 600 anos de ministério profético já na terra de Canaã. Deus levanta os reis e concomitantemente o ministério profético. E esses profetas profetizaram 600 anos sem serem ouvidos pelo povo. E durante um período de menos de 70 anos, em que eles estiveram no exílio babilônico, ao sair de lá, ao retornar de lá, eles retornaram completamente curados dessa idolatria. Quando Deus chama Abraão, você conhece a história? Abraão era de uma família idólatra. Deus trabalha com Abraão, com Isaac, com Jacó e com todos os outros. Não foi suficiente, eles acabaram parando no Egito. E lá no Egito passam a adorar os deuses egípcios. Deus levanta Moisés, você também conhece a história. E Moisés vai lá e Deus, como um forte, com o braço estendido, arranca o povo do Egito. Mas, infelizmente, o povo que saiu do Egito, saiu levando os seus deuses. A Bíblia diz, em Josué 24, que eles levam os seus deuses. Mesmo tendo saído do Egito, mesmo Deus tendo feito coisas tão gloriosas na vida deles, eles saem de lá ainda idólatras. Eles vão para a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu que daria a eles. E lá na terra de Canaã, mesmo depois de Deus ter feito tantas maravilhas, ter livrado eles de tantas coisas, ter dado a eles uma terra que não era deles, ter feito eles morarem em casas que eles não edificaram, comer e beber de frutos que eles não plantaram, mas ainda assim, eles continuaram idólatras. Durante 600 anos, eu repito, os profetas profetizaram e eles continuaram na idolatria. E por fim foram parar no cativeiro babilônico. E lá, irmãos, em menos de 70 anos, Deus cura eles de um mal que desde a época de Abraão veio acompanhando esse povo, por incrível que pareça. O que é que houve? O que é que aconteceu lá na Babilônia? O que aconteceu durante esse período que transformou a vida desse povo desta maneira? O que aconteceu lá, irmãos, foi que pela primeira vez o povo de Israel se sentiu indigno de Deus. O povo de Israel percebeu que eles não eram melhores do que ninguém. Durante todo o tempo da história de Israel, eles acreditavam que eles eram o povo de Deus e que os demais eram apenas pessoas que Deus criou para servir de combustível para o fogo do inferno. Era assim que os judeus pensavam. Eles eram o povo de Deus e o resto era o resto. Eles entendiam que Deus era alguém que os abandonaria se eles não fossem absolutamente leais ao Deus que os tirou de lá do Egito. Eles não conseguiam entender que Deus os tirou do Egito, que Deus os escolheu através de Abraão, que Deus os tirou do Egito, que Deus os conduziu pelo deserto, e que Deus lhes deu a terra de Canaã, não porque eles eram bons, mas porque Deus os amou. Foi na sua soberania, Deus os amou e resolveu abençoá-los. Não foi porque houvesse neles qualquer coisa que justificasse isso. Foi uma escolha soberana, foi uma escolha do próprio Deus. E esse povo deveria ter isso em mente constantemente. O povo não deveria tirar esse fato diante dos seus olhos, sob o risco de, ao tirar esse fato diante dos seus olhos, retornar a uma vida de idolatria. Nós, muitas vezes, passamos por tempos difíceis. Não dá para negar que no nosso país, no mundo, nós estamos vivendo tempos difíceis. No nosso país, até por conta de uma certa confusão, de falhas de administração, ou de falhas de pessoas que parecem torcer pelo pior,
Parece que no nosso país há sempre um grupo de pessoas que acreditam naquele provérbio popular, não é? Que de quanto pior, melhor. Parece que mesmo em um tempo tão difícil, as pessoas não conseguem entender e serem compassivas, misericordiosas, não conseguem sentir a dor do outro, não conseguem se colocar no lugar do outro. Talvez porque se sintam especiais, talvez porque se sintam bons demais. E então Deus permite que esse povo passe por algum sofrimento. Ou por estar sendo inclinado para a idolatria. E hoje nós sabemos, irmãos, que idolatria, ídolo, é tudo aquilo que para nós tem mais valor do que Deus, ou tem valor equiparado a Deus. Tudo aquilo que você coloca em pé de igualdade com Deus é um ídolo. Você não é idólatra apenas quando tem uma imagem de escultura na sua casa. Você é idólatra quando você coloca qualquer outra coisa em pé de igualdade com Deus. Qualquer outra coisa que seja tão importante na sua vida quanto Deus, isso virou um ídolo. E só tem uma forma de ser curado da idolatria, a história mostra isso, pelo sofrimento. Uma outra coisa, irmãos, que só se cura pelo sofrimento, é esse senso de merecimento, esse senso de que nós somos melhores, que nós somos especiais, que nós nos valemos, que nós nos garantimos. Isso é outra coisa, irmãos, que leva ao sofrimento. E talvez seja por isso que essa nação está passando e que esse mundo está passando por tanto sofrimento. E eu respeito quem pensa diferente, não é? Nós vivemos uma democracia, cada um de nós tem uma cabeça. Então, sinceramente, respeito quem pensa diferente. E ouço muitas vezes as pessoas dizendo: esse maldito vírus chinês, e não sei o quê. E, amém, você tem, obviamente, direito de ter a sua opinião. Essa frase nunca saiu dos meus lábios. Com todo respeito e dor pelas famílias enlutadas, com todo respeito pelas pessoas que perderam a vida durante essa pandemia, irmãos, eu creio que Deus está agindo nesse processo todo. Eu creio que Deus está tentando, mais uma vez, chamar a atenção dos seus, que Deus está tentando, mais uma vez, chamar a atenção da humanidade para se voltar para Ele. É tempo de nos voltarmos para Deus. O sofrimento não veio para nos destruir. Ainda que alguns de nós tenhamos perdido pessoas queridas nesse processo, esse tempo não veio para nos destruir. Esse tempo veio para nos aproximar de Deus. Tomara, irmãos, nenhum de nós fique distraído a ponto de perder esta oportunidade. Deus quer estar mais perto de mim. Deus quer estar mais perto de você. E sabe como é que Deus se aproxima de nós? Quando nós nos aproximamos dEle. É assim que diz a palavra, Tiago 4,8, você conhece, diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Se você se chegar a Deus, Deus vai se chegar a você. Nesse tempo, irmão, você pode escolher ficar longe de Deus, reclamando, murmurando. Você pode dizer: Deus, com todo esse problema, com todo esse sofrimento, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, eu não sou suficiente para mim mesmo, eu preciso da suficiência que venha do Senhor. E então Deus fará um processo de cura. Quem sabe, irmãos, Deus fará um processo de cura na sua igreja, na igreja do Brasil. Quem sabe Deus fará um processo de cura na nossa nação. Quem sabe Deus fará um processo de cura neste mundo. Mas esse mundo não tem cura. Ok, irmãos, cada pessoa é um mundo. Aquele que salva uma alma, salvou o mundo. Se uma pessoa se converter, o mundo foi salvo. Porque uma pessoa se converteu. Então, tomara nesse tempo, haja muitas conversões. Tomara nesse tempo, muitas pessoas cheguem à conclusão da sua indignidade, da sua falta de mérito, e resolvam confiar no Senhor. Tomara também as pessoas entendam que, ainda que muitas vezes as coisas acontecem pela vontade de Deus, o nosso adversário, nós temos um adversário que é real, ele sempre se aproveita de momentos como esse para tentar desestabilizar e para tentar colocar o dedo e para tentar nos fazer entender que para nós não tem jeito, não tem solução, que todo esse sofrimento veio para nos matar porque nós não somos dignos. Muitas vezes o adversário quer nos fazer crer que por causa da nossa indignidade nós vamos morrer. Mas a palavra de Deus para nós essa noite é que a gente aceite a nossa indignidade,
Porque ao aceitar nossa indignidade, nós não vamos morrer, pelo contrário, ao aceitar nossa indignidade, aí é que nós vamos viver realmente. Durante o cativeiro babilônico, o Senhor, depois desses 70 anos, levanta um rei chamado Ciro, e esse rei resolve assinar um decreto autorizando todos os povos cativos que desejassem voltar para sua terra, para voltarem. E então um grupo de 50 mil pessoas, aproximadamente, retornam para Jerusalém, com 2 líderes à frente. Um desses líderes, o líder administrativo, era um homem chamado Zorobabel. A ele foi dado a ordem de reconstruir o templo. E um outro líder, que era um líder espiritual, era o sacerdote Josué. E a ele foi dada a ordem de trazer o povo de volta para Deus, fazer com que o povo entendesse que Deus era o seu recurso, que Deus era a sua solução, que Deus era aquele que iria ajudá-los nas suas dificuldades. Nesse período, Deus levanta 3 profetas, os 3 profetas que a gente chama de pós-exílicos, profeta Ageu, profeta Zacarias e profeta Malaquias. Zacarias teve um ministério importantíssimo. Se você ver o capítulo 4, todo o capítulo 4, Zacarias está recebendo uma visão e está orientando Zorobabel acerca da construção do templo. Ele diz a Zorobabel assim no capítulo 4, versículo 6, Zorobabel, entenda, não é por força nem por poder, é pelo meu espírito. Você vai reconstruir o templo não porque você é bom, porque você é forte, mas porque eu serei contigo. E o fato de eu ser contigo vai fazer com que você reconstrua o templo. No versículo 7, Deus fala para ele assim, olha, Zorobabel, eu vou fazer com que os montes se transformem em campinas diante de você. No versículo 9 diz, olha, Zorobabel, você que começou essa obra, você vai terminar essa obra. As suas mãos lançaram a pedra fundamental e as suas mãos vão lançar a pedra de arremate. Eu sou com você, Zorobabel, e por causa disso você vai reconstruir o templo. No caso de Josué, o sumo sacerdote, Zacarias tem uma visão. E ele resolve registrar essa visão. Ele ficou muito preocupado com a visão que teve. Porque na visão que Zacarias teve, ele viu o sumo sacerdote Josué, aquele que seria o líder da nação nesse processo de reconstrução. Aquele que simbolizava, representava todo o povo. E Zacarias viu Josué com a roupa suja, mais que suja. O termo original aqui diz que a roupa dele estava imunda. Josué estava com vestes imundas. Irmãos, poucas coisas são piores do que você olhar para você mesmo, para a sua própria vestimenta, e perceber que a sua vestimenta não é condizente com o ambiente onde você está. É muito ruim. As nossas vestes nos fazem confortáveis e as nossas vestes nos fazem desconfortáveis muitas vezes. Todo mundo aqui deve ter analisado, não é? Antes de sair de casa, bom, a minha veste é adequada? A minha veste é apropriada para o lugar onde eu estou indo? Porque é muito ruim quando você se sente deslocado por conta da sua veste. É muito ruim quando você olha em volta e você percebe que as suas vestes não correspondem ao momento ou ao lugar onde você está. Isso intimida, isso envergonha, isso descaracteriza, isso torna indigna a pessoa. Todo mundo tem cuidado com as suas vestes, é normal, isso é inerente. Desde criança nós somos ensinados a ter cuidado com a nossa veste. Desde criança nós somos ensinados a como é que a gente se veste de forma adequada para cada ambiente. E quando você olha para você mesmo, e que você percebe que a sua veste não está condizente, isso tem um poder de destruir a nossa autoestima, destruir a nossa segurança nas coisas que estamos fazendo. E a visão que Zacarias teve, que relatou ao povo, foi essa. Eu vi o sumo sacerdote Josué com vestes imundas. E ele estava com essas vestes imundas diante do anjo do Senhor. E eu via Satanás, o adversário do povo de Deus. Eu via Satanás se aproveitando desse momento, se aproveitando dessa condição, se aproveitando dessa situação, para acusar, para se opor a Josué. Foi esse o texto que nós lemos.
Deus me mostrou, disse Zacarias. Foi uma visão que eu recebi do próprio Deus. Deus mostrou o sumo sacerdote Josué. Ele estava de frente para o anjo do Senhor. Mas Satanás estava imediatamente à sua direita para se lhe opor. Josué estava numa posição privilegiada. Josué estava diante de Deus, diante do anjo de Deus, que é o próprio Deus. Toda vez que a Bíblia fala anjo do Senhor no Antigo Testamento, os irmãos que estudaram teologia sabem disso, isso é uma teofania. Anjo do Senhor é o próprio Senhor, é o próprio Jesus que está ali. Jesus se manifesta no Antigo Testamento de forma corpórea, e toda vez que Jesus se apresenta no Antigo Testamento, ele é chamado de anjo do Senhor. Então, esse anjo do Senhor, você pode perceber no Antigo Testamento, ele recebe adoração. Esse anjo do Senhor é louvado. E anjo nenhum comum aceita adoração ou ser louvado. Sempre que a Bíblia menciona o anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Deus, ao próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Então, Josué está ali, diante de Jesus, diante de Deus, na presença de Deus. E o adversário se apresenta, se coloca do lado, como se fosse ali um tribunal mesmo, um fórum. E Satanás diz assim, olha a situação desse homem, olha a condição desse povo, olha as vestes deles. Satanás tenta de alguma forma impedir que aquele momento se torne um momento de bênção. Satanás tenta de alguma forma desviar os olhos de Josué e de todos que estão presentes ali para as suas vestes e não para o Senhor diante de quem eles estão. A situação é tensa, irmãos, porque dependendo de para onde se olha nesse momento, isso define o futuro de alguém. Se você voltar os seus olhos para você mesmo, você vai se achar um desgraçado, alguém indigno da graça e da bondade de Deus. Se você olha para você mesmo, você vai ver suas vestes e vai pensar assim, não há a menor chance para mim de estar neste lugar. Eu não fui chamado para isso, eu não sou digno disso, eu não mereço estar aqui. Mas se você prestar atenção em tudo que aconteceu aqui, você vai perceber que esse senso de indignidade que Deus quer que nós tenhamos, não é por nosso mal, e sim por nosso bem. Que nós devemos, sim, aceitar, entender e aceitar que indignos somos. Mas devemos entender também na presença de quem nós estamos e perceber as ações desse Deus. Então, me permita continuar aqui. Assim que Satanás fica à direita, Josué, e se lhe opõe, o versículo 2 diz assim, mas o Senhor disse a Satanás. Não foi Josué quem se levantou para se defender. Não foi Josué quem disse assim, não é bem assim. Não foi Josué que tentou explicar a condição que ele estava. Não foi Josué que tentou justificar a condição dele. Não, quando Satanás se lhe opôs, o Senhor se levantou e disse, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse o tição tirado do fogo? Olha, Satanás, fecha a sua boca. Olha, Satanás, cale a sua boca. Olha, Satanás, você não precisa dizer para mim aquilo que está claro diante dos meus olhos. Mas olha, Satanás, fique na sua. Porque foi o Senhor quem escolheu Jerusalém. Foi o Senhor quem escolheu esse povo. Foi o Senhor quem escolheu Josué para ser o sumo sacerdote. Ele é um tição tirado do fogo. É alguém que estava ali para ser consumido pelo fogo. Era alguém que estava ali para ser acabado pelo próprio sofrimento. O sofrimento iria consumir a vida de Josué, mas Deus foi lá com mão forte, com o braço estendido, e arrancou aquele tição, tirou ele do fogo. Então, Satanás, o Senhor te repreenda. O Senhor, aquele que escolheu Jerusalém, e o mesmo que arrancou Josué do meio do fogo do sofrimento e queria consumi-lo. E então, irmãos, há uma ordem. Tomou esse anjo a palavra, diz o versículo 4, e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. Tirem as vestes sujas dele. Meus irmãos, homem nenhum
pode tirar as suas próprias vestes sujas. Homem nenhum tem capacidade de ele mesmo fazer esse processo. Você pode mudar as suas vestes físicas a seu contento, do seu jeito, do seu gosto, na sua hora. Mas vestes espirituais, sujeiras espirituais, homem nenhum tem capacidade de mudar, de limpar, de trocar. Essa ordem tem que vir de Deus. E louvado seja Deus, Ele dá essa ordem. O Senhor ordenou: tirem-lhe das vestes sujas. E a Josué, Deus entregou a seguinte mensagem: eis que eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Essa foi a mensagem do Senhor. Primeiro aos anjos que estavam ali, as pessoas que estavam em volta: tirem a veste suja dele. Chega, acabou. Ele foi acusado, Satanás se lhe opôs, mas eu estou dando uma ordem: tirem as vestes sujas deles. E então o Senhor se volta para Josué, diz: eis que eu estou tirando de você a sua iniquidade. Eis que eu estou arrancando de você toda a sujeira. E eu te vestirei com finos trajes. Eu darei a você uma roupa nova, um traje novo. Veja, irmão, se o homem não tem condição de se despir dos trajes maltrapilhos e nojentos que ele veste, muito menos condição ele tem de se vestir de trajes dignos. Eu tenho que estar preparado, pronto, consciente, de que primeiro não tenho condição de livrar-me das minhas sujeiras. E segundo, não tenho a menor condição de me vestir de vestes limpas, claras, trajes dignos. Isso não é feito por homens, irmãos. Isso não é feito por religião. Isso não é feito por crenças as mais diversas. Só há um que pode fazer isso. E esse um é o Senhor. Olha o que diz aqui no versículo 5. Veja como Deus permite a participação do profeta. Eu achei lindo isso aqui. Quando Zacarias está tendo aquela visão, é só uma visão, mas ele está vendo ali Josué com roupas sujas, Satanás à direita acusando, o anjo do Senhor repreendendo Satanás, a ordem do Senhor de tirar as vestes sujas e colocar as limpas. Zacarias se lembra que todo sacerdote tem um turbante sobre a sua cabeça. E Zacarias então participa do processo. É assim que começa o versículo 5, e disse eu, o próprio profeta: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. E isso foi feito pelos céus. Zacarias fez a sugestão: olha, preciso preparar a cabeça dele, preciso cobrir a cabeça dele. E aqui diz, irmãos, que puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. O próprio Deus estava ali, participando de todo esse processo, transformando aquela vida, transformando aquela situação, mudando a sorte daquele sacerdote. Aquele homem que por ele mesmo não tinha a menor chance de se mudar, de transformar-se. Mas Deus foi lá. Primeiro repreendeu Satanás. Colocou Satanás no lugar dele. Depois tirou as vestes sujas daquele homem. Depois mandou que lhe colocassem vestes limpas. E agora então, o Senhor se dirige àquele homem, já limpo, já transformado, já livre da acusação de Satanás, já despido das vestes sujas, já revestido de vestes limpas. Agora o Senhor se dirige a ele e diz: olha, tem muito mais coisa para ser realizado na sua vida. Tem muita coisa ainda para ser feito na sua vida. Olha, Josué, tem coisa nova para você. Mas a partir de agora, é preciso que você trabalhe comigo. Veja, essa parte da limpeza, do processo, da repreensão de Satanás, da mudança de vestes, não teve a participação de Josué. Mas a partir de agora, consciente de quem ele é, consciente da dignidade que ele tem em Deus, não nele mesmo, agora é dada a ele uma recomendação. Agora é feita a ele uma promessa condicional. Olha o que diz aí no versículo 6 e 7. Protestou a Josué agora o anjo do Senhor. Dirigiu-se a Josué agora o anjo do Senhor e lhe disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos,
também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Olha, Josué, tem coisa maravilhosa para a sua vida. Tem coisa linda para a sua vida. Mas a partir de agora, você deve cooperar comigo. Você deve fazer a sua parte no processo. Porque agora é condicional. Pode acontecer ou não acontecer. Agora depende de você também. A sua limpeza, a sua purificação, não dependeu de você. Mas se você quer ter acesso, se você quer ser uma bênção no lugar onde você foi colocado, se você quer ser útil, então agora é preciso que você também se esforce e faça a sua parte no processo. Preste atenção, irmãos. Essa palavra de Deus é para a sua vida. O Senhor então se dirige a Josué e diz: assim diz o Senhor, vou repetir o versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos. Se não quiser andar, tudo bem. Limpo você está. Suas vestes sujas foram tiradas. Vestes limpas foram colocadas em você. Não há mais acusação contra você. Mas se você quiser, agora é condicional. Agora é com você. Se você desejar, se você fizer, tem promessa gloriosa para a sua vida. Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, guardarás os meus átrios, te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Eu farei com que o meu servo venha. Ele é o renovo. Ele é alguém que eu tirei de uma árvore, de uma planta que já estava morta. Renovo, irmãos, é aquele ramo que brota de uma árvore que já está morta. Que ninguém dá mais nada por ela. A árvore está ali desprezada, morta, seu destino parece traçado. Mas aí então surge um renovo. Surge um ramo novo daquela árvore. Alguém que vai mudar a história daquela nação. Essa é uma profecia acerca da vinda de Jesus. Virá o renovo. Virá alguém que vai sair desta nação que está morta, praticamente. Mas dessa nação, dos judeus, da linhagem de Davi, descendente de Abraão, vai surgir o renovo. Confie, porque esse renovo vai mudar a história. Ele vai transformar toda a história. Aí diz o versículo 9: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. A partir do renovo, a partir daquele ramo novo que o Senhor traria, ele purificaria o pecado em um só dia, de toda a humanidade, de todos que crescem. Um único dia, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, o sangue de Jesus vertido naquela cruz, tem o poder de purificar o pecado de toda a humanidade, de uma só vez. Se eu crer, se você crer, se nós crermos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós somos os descendentes espirituais, tanto de Israel quanto de Josué, o sumo sacerdote. Nós somos o povo que dá sequência a esse processo. Eles viviam na expectativa do renovo. Nós já sabemos que o renovo já veio, que ele já derramou, que ele já morreu naquela cruz, que o sangue dele foi vertido completamente em um só dia. Nós já sabemos que o sangue dele foi derramado e que esse sangue purifica-nos de todos os nossos pecados. Então agora, irmãos, cabe a nós também, como descendentes do sumo sacerdote Josué, como descendentes do povo de Israel, observarmos a lei do Senhor, guardarmos os preceitos do Senhor, nos colocar à disposição do Senhor, não para sermos salvos, irmãos, nós já passamos dessa fase. Você já entendeu, eu espero, você que caminha conosco com o tempo já entendeu, que a sua salvação não é mérito seu, que você não é purificado porque você é bom, que não foi você quem tirou suas vestes sujas e te colocou vestes limpas. Não, você nunca seria capaz de fazer isso, nem eu, nem você, nem homem algum. Você já passou daquela fase de ser guiado por acusação de Satanás? Porque Satanás não interrompeu o seu ministério lá atrás com Josué. Ele continua acusador até hoje. Ele continua apontando, ele continua acusando, ele continua se interpondo, ele continua estando ao lado para se lhe opor
a todos aqueles que querem servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Satanás tem se levantado na sua vida? Isso não é um privilégio só seu. Ele se levanta na vida de todos aqueles que se aproximam de Deus. Todos aqueles que estão na presença do Senhor. A batalha está grande, a luta está grande. Isso não é privilégio só seu. Todos que estão diante do Senhor têm batalhas, têm lutas, têm problemas. Como é que vai ser? Você vai ser guiado por acusação de Satanás? Não, eu não estou dizendo que você deve se levantar e tentar se justificar. Porque toda justiça humana, irmãos, é como trapo de imundícia. Eu nunca esqueci esse versículo, Isaías 64:6. Nossas justiças são para Deus como trapo de imundícia. Quando o homem quer justificar, ele está apresentando a Deus vestes imundas, vestes sujas, trapos sujos. É isso que ele está apresentando. Quando eu tento me justificar, eu tento dizer, não, eu não sou tão ruim assim. Eu não sou tão mal assim. Eu não sou tão indigno assim. Bom, irmão, quando você age assim, quando você fala assim, você está apresentando a Deus trapo de imundícia. Está tentando justificar-se a si mesmo. E homem nenhum pode justificar-se a si mesmo. Homem nenhum é justo diante de Deus. Nem você, nem eu, nem ninguém. Homem nenhum é capaz de tirar a veste suja e colocar vestes limpas. Essa obra não é de homens. Essa obra é do anjo do Senhor. Essa obra é do renovo. Essa obra é de Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus pode arrancar nossas vestes sujas e nos colocar vestes limpas. Está entendendo? Diga amém. Veja, irmãos, a partir daí, há um convite condicional. Quer ser uma bênção? Quer estar na casa de Deus? Quer ser útil ao povo de Deus? Quer julgar o povo de Deus? Quer ser representante de Deus no meio do povo? Porque Deus tem representantes. Os sacerdotes eram representantes de Deus. Cabia a eles julgar as causas, definir quem estava com razão ou não, ser útil, enfim, para o crescimento do povo. Quer ser útil? Quer ser útil na casa de Deus? Então guarde os preceitos do Senhor. Guarde a palavra do Senhor. Fique atento à voz do Senhor. Nunca deixe de crer. O renovo virá. O renovo já veio. Transformou nossa vida. Num só dia, Ele purificou todos os nossos pecados. Quem assim crê, irmãos, vai poder estar em paz. Vai poder descansar embaixo da videira, embaixo da figueira. Vai descansar em paz. É este que Deus promete para aqueles que creem neles. Descansar, assentado, em paz, debaixo da videira e debaixo da figueira. Assim que termina esse versículo, o último versículo 10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Quando nós entendermos isso, nós passaremos a convidar outros. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Que a gente entenda que chegou o tempo de nós convidarmos outros. Convidar outros para vir conosco. Convide alguém para vir com você. Convide alguém que está se sentindo acusado por Satanás e se vê como indigno. Convide alguém que está olhando para si mesmo e se vendo com roupas sujas. Convide essa pessoa. O renovo já veio. Ele transformou você. Ele mudou sua veste. Vem viver em paz. Venha para debaixo da vide. Venha para debaixo da figueira. Venha desfrutar da paz que o Senhor conquistou para você. Não queira conquistar com o seu próprio braço. Não queira justificar-se a si mesmo. É preciso ter senso de indignidade. Nós somos indignos, mas o Senhor deu a vida dele na cruz por nós. O Senhor morreu naquela cruz em meu favor e em seu favor. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. É o sangue dele que tira nossas vestes sujas e que nos dá vestes limpas. É pelo sangue dele que Satanás é repreendido. É pelo sangue dele que nós somos convidados a andar na sua presença. É pelo sangue dele que nós somos ensinados a confiar na promessa de que aquele renovo voltará. É pelo sangue dele que nós podemos convidar outros para se juntar a nós e para viver em paz, debaixo da vide e debaixo da figueira. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a não sermos orgulhosos, a não sermos idólatras e não sermos orgulhosos. Que o Senhor nos ajude a confiar apenas nele. Confie em Jesus. Eu não sou nada sem Jesus. Você não é nada sem Jesus. Tudo o que nós temos ou somos, nós temos e somos nele. Agora nele, nós podemos todas as coisas. Nele nós podemos passar dias bons e nele nós podemos passar dias maus. Nele nós podemos ter vitórias e nele nós podemos ter perdas. Nele, ele nos fortalece. Nós somos fortalecidos
nele. Graças a Deus por ele. Louvado seja o nome do Senhor por ele. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não dê ouvido a Satanás. Não olhe para as dificuldades. Você é um tição tirado do fogo. Deus tirou você de lá. Mudou sua vida. Siga os preceitos do Senhor. E seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Que essa palavra fique guardada no nosso coração. Olhe sempre para você como tição tirado do fogo. Como alguém não tinha capacidade nenhuma. Mas que Deus te limpou, te livrou, te deu vestes novas. E agora você está na casa do Senhor. Pode e deve ser útil na casa do Senhor. Deus está querendo usar mais a sua vida na casa do Senhor, no meio do povo de Deus. Permita-se usar. Você pode ficar dando ouvido a Satanás. Você pode ficar olhando para a sua própria indignidade e usando isso como desculpa para não fazer aquilo que Deus tem chamado você para fazer. Ou então você pode dizer assim, não, eu sou um tição tirado do fogo. Minhas vestes sujas foram tiradas. Vestes limpas foram me dadas. O renovo surgiu na minha vida. E eu estou apto agora, não de mim mesmo, mas nele, para convidar outras pessoas para virem comigo para debaixo da vide e para debaixo da figueira, para descansar e ter paz debaixo da vide e debaixo da figueira. Vem também. Se você não veio ainda, venha. Se você não creu em Jesus, ainda creia. Se você não recebeu como seu Salvador, ainda receba. Não só vocês que estão aqui, mas os que estão em casa também. Se você ainda não abriu o seu coração para Jesus, abra. Deixe Jesus mostrar a obra linda e maravilhosa que Ele quer fazer na sua vida. Deus mostrou para o profeta Zacarias aquilo que Ele faria na vida do sumo sacerdote Josué. Eu creio que Deus continua fazendo esta obra. Deus continua repreendendo Satanás. Deus continua tirando roupas sujas. Deus continua dando roupas limpas. Deus continua conclamando para virem e para servirem na casa do Senhor. Deus continua te lembrando que o renovo é que é a sua esperança. Deus continua te lembrando que o renovo é a tua salvação. Deus continua te lembrando que você deve, então, se posicionar e convidar outras pessoas para receberem dessa paz e desse descanso também. Fiquem em pé, por favor, nós vamos orar juntos. Eu quero já convidar os diáconos para virem aqui conosco. Queria convidar também o pastor Adeildo para vir aqui orar conosco, por favor. Vem cá, meu irmão, por favor. Que Deus nos ajude, que a palavra do Senhor fique gravada em nosso coração e que ela seja útil para a nossa vida, no nome de Jesus.